A paz do Senhor. Como você vai nesse dia? Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem com os teus filhos, com a tua casa? Espero que você esteja bem, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, guardando, protegendo, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez aqui trazendo Café com Palavra. E aí, já tomou seu café? Eu ainda não tomei meu cafezinho, mas daqui a pouco eu vou poder tomar meu café. E o texto de hoje está em Provérbios. Hoje nós vamos estar estudando o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz assim: Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Glória a Deus. É assim o nosso caminhar, a nossa nova jornada com Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós iniciamos a nossa caminhada com Ele, o escritor de Provérbios, ele diz que aí começa essa jornada, como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eita maravilha! Como vai ser maravilhoso o dia perfeito. Você já imaginou como será o dia perfeito? Os nossos dias não têm sido perfeitos. Todos nós sabemos disso. A gente erra todo dia. A gente peca todo dia nas pequenas coisas, às vezes em grandes pecados, não é assim? Mas vai chegar o dia perfeito. Está na palavra de Deus. Vai brilhando, brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Vai chegar o dia perfeito. Glória a Deus. Se anime, se alegre, porque o dia perfeito vai chegar. E cada dia que nós andamos, nós chegamos mais perto do dia perfeito. Glória a Jesus. Vamos estudar sobre esse versículo. E eu quero separar ele em 3 partes. A primeira parte: a vereda do justo é como a luz da aurora. Glória a Deus. É aquela primeira alva, a luz da aurora é aquela primeira alva do dia. Os primeiros flashes de luz. E esses primeiros flashes, eles aparecem na nossa vereda, no nosso caminho, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Quando nós recebemos dele a nossa nova vida. Não é que você vai aceitar Jesus e você já está excelente, não. Você começou a sua jornada. É aquela primeira luz da alva. Glória a Jesus. 2 Coríntios 5 e 7 diz: Porque andamos por fé, não por vista. Então, a primeira coisa que nós aprendemos quando nós entramos nessa vereda, a primeira coisa que nós aprendemos na caminhada com Jesus é que nós andamos por fé e não por vista. Vai ter dia difícil, você não vai ver nada na sua frente, mas você vai se lembrar que você anda por fé, não pelo aquilo que você vê. Na nossa caminhada, às vezes o cenário está bem conturbado, está bem fora daquilo que nós esperávamos, daquilo que nós imaginávamos, e vai ser um cenário, às vezes, terrível de se ver. Mas na nossa mente temos a consciência de que não andamos por vista, nós andamos pela fé. E quando nós ativamos a nossa fé, quando nós usamos a nossa fé, nós trazemos o impossível à realidade. Essa é a maravilhosa caminhada com Cristo. Nós transformamos aquilo que é irreal para real através da nossa fé. Porque a fé é o que torna possível. E você vai precisar, na sua caminhada, no seu caminho, você vai precisar de fé. A primeira coisa. Você precisa de fé para crer que Jesus veio, que morreu por ti, que entregou sua vida e agora Ele te deu uma nova vida. Você precisa de fé para crer nisso. Você nunca viu Jesus. Você nunca esteve com Ele fisicamente. Mas você crê nele. E ele diz na sua palavra: bem-aventurado os que não viram, mas creram.
Glória seja dada ao Senhor Jesus. Provérbios capítulo 20, versículo 7 diz: o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurado serão seus filhos depois dele. O justo anda na sinceridade. É aí que a gente descobre que a gente está andando no caminho certo. Você está andando em sinceridade? Esse é o caminho do justo. Primeiro, fé. Agora nós vemos que ele anda na sinceridade. Se tem fé e sinceridade, você está andando no caminho do justo. Glória a Deus. E é maravilhoso que a palavra de Deus diz: os seus filhos serão bem-aventurados depois dele. Olha que maravilha! Você que diz amar os seus filhos e busca cuidar dos seus filhos, tá aqui um segredo para você. Ande no caminho do justo, ande em justiça, ande com fé e sinceridade. E a Bíblia diz que os seus filhos serão bem-aventurados depois de você. Não é só para você, é para sua descendência. Irmãos, vale a pena a gente escolher o caminho de Deus e andar nesse caminho. A nossa descendência é abençoada através de nós, do nosso caminhar. Os nossos filhos vão herdar tudo aquilo de bom que nós fazemos. Eu vi um apóstolo pregando e dizendo que os nossos filhos vão herdar aquilo que nós não vencemos. Aquilo que você não venceu. Aquilo que é de ruim, que você não superou, seus filhos vão herdar. Mas aqui a Bíblia está dizendo que os filhos também serão bem-aventurados pelas nossas boas obras. Então, tudo que nós fazemos, a forma que nós andamos, os nossos filhos vão receber disso. Como você tem andado? A sua vereda é uma vereda justa. O seu caminho é um caminho de justiça. Se você andar nesse caminho, seus filhos vão herdar tudo isso junto com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Provérbios, capítulo 2, versículos 7 e 8. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. É ele que guarda o caminho da justiça. Ele preservará o caminho dos seus santos. Ah, Deus, como é maravilhoso nós andarmos no caminho da justiça. Aleluia. O Senhor, ele reserva a verdadeira sabedoria para essas pessoas. Ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Imagine você andando no caminho de justiça. Você tem sabedoria, você tem proteção. Aleluia. Você tem um guarda fiel que guarda a sua vida. Escolha o caminho da justiça. Escolha hoje. Glória a Jesus. Então nós falamos sobre esse caminho. O caminho do justo, ele é como a luz da aurora. Você aceita Jesus. Você começa a andar com ele em justiça, sinceridade, fé, e você recebe a proteção do Senhor, a sabedoria do Senhor, e ele é como um escudo para ti. Agora, a segunda parte do versículo, que vai brilhando mais e mais. Então, a vereda do justo é como a luz, né? Aquela primeira luz, aquele primeiro flash, nós falamos sobre isso. Agora eu quero falar sobre vai brilhando mais e mais. É um processo, é um crescimento espiritual. Você não começa, agora eu sou santo. Não, começa um processo agora, quando você aceita Jesus e começa a andar no caminho dele, inicia-se um processo de santificação na sua vida. É um crescimento espiritual, é um andar com Deus, um aprender dele. Glória a Jesus. 2 Coríntios 3:18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, nós somos transformados de glória em glória, de processo em processo. Nós vamos sendo transformados na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo vai nos transformando. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus e ele vai fazendo dentro de nós uma obra. Nós vamos nos despindo do velho homem, nos despindo da velha natureza e tomando novas vestes. Nós vamos tomando uma nova natureza em Cristo Jesus. É um processo, é o seu andar com ele,
lendo a palavra de Deus, orando e buscando o Espírito Santo, vai nos ensinando a viver uma nova vida. Ele vai nos transformando em uma nova criação, uma nova criatura. Aleluia! Aquelas coisas que a gente gostava de fazer antes no mundo, a gente começa a perder o interesse. Aquelas palavras feias que a gente falava antes, agora a gente não fala mais. Não temos mais prazer nisso. Há uma santificação na nossa mente, nos nossos lábios, nos nossos ouvidos. Aqueles assuntos que eram interessantes no passado, agora não são mais. Por quê? Porque nós recebemos a nova natureza novamente. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando eu aceito a nova vida com Cristo, eu rejeito os pensamentos antigos, eu rejeito aquela mente antiga e eu recebo a nova mente em Cristo. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu aprendo da palavra de Deus, eu vou recebendo a nova mentalidade em Cristo Jesus, um novo modo de pensar. Quando eu recebo um novo modo de pensar, eu recebo um novo modo de agir. Porque tudo vem da forma como nós pensamos. Então Jesus, ele começa na nossa mente. E aí vem para o nosso coração. E de repente aquilo se torna uma ação. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Aleluia. Então nós vamos nós vamos conhecendo a Jesus. Ele fala que o Filho de Deus, nós vamos conhecendo Ele. Nós vamos nos tornando o homem perfeito, à medida, a estatura completa de Cristo. Nós vamos crescendo, nós vamos ficando na estatura dEle. Aleluia! Para que não sejamos meninos inconstantes. Nós não podemos continuar como meninos, nós precisamos crescer. Porque tem muitos enganando com astúcia. Pessoas que cometem fraude. Ele fala assim, eles enganam fraudulosamente. Então, quando nós crescemos espiritualmente, nós nos tornamos a estatura de Cristo Jesus. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperanças. Contra essas coisas não há lei. Glória a Jesus. À medida que a nossa luz vai brilhando, 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 nós começamos a produzir fruto do Espírito. Aleluia! Aleluia! De repente, aquela pessoa que antes era amargurada, aquela pessoa que era dura, ninguém conseguia quebrantar ela, ignorante, aquele falar que feria, aquela pessoa que não podia abrir a boca, que você já sabia, aí vem coisa. Aquela pessoa difícil de conviver, você não quer nem ficar perto. Tem gente assim. Quando abre a boca, misericórdia. Só sai palavrão, só sai palavras que entristecem alguém. Por quê? Porque ele está ali, cheio de dor, cheio de ferida, com aquela velha vida. Mas quando nós começamos a andar com Cristo, nossa luz começa a brilhar. Vai virando dia, vai se tornando dia. De repente aquilo que era tudo escuro, era trevas, a luz brilha e começa a clarear o dia. E aí você se torna uma pessoa longânima. Não é aquela pessoa que já responde na cara, nem sabe o que a pessoa está querendo dizer. Não é assim, às vezes? Quando alguém fala alguma coisa, a pessoa responde, pá, de uma vez. Não, mas eu não queria dizer isso. Mas você não esperou. Não esperou a outra se expressar. Porque você já veio na defensiva. E está dizendo, não, é longânimo, benigno, amoroso. Aleluia. É uma pessoa cheia de paz. É tão bom conversar com uma pessoa que tem paz na vida. É tão difícil conversar com alguém atribulado. Os assuntos não são agradáveis.
Tem gente que gosta de brigar. Brigar. Quando ele abre a boca, você já vê a intriga, a confusão chegando. Mas a vereda do justo não, ela é diferente. Você vai sendo transformado. De repente você não quer mais falar essas palavras. Você vai se tornando nessa caminhada uma pessoa amável, mansa, com temperança e cheia de fé. Não é aquela pessoa que é desanimada, nada vai acontecer, não vou chegar a lugar nenhum, não vou conseguir, Deus não me vê mais. Não, ela é cheia de fé, é um fruto do Espírito. Vai acontecer, Deus vai fazer, Deus é fiel. Isso é fé, isso é fruto do Espírito na nossa vida, sendo gerado em nós, na nossa caminhada, a nossa luz brilhando. E a terceira parte, a qual nós dividimos esse versículo, até ser dia perfeito. Eu comecei esse vídeo falando sobre o dia perfeito. Aleluia. Esse dia perfeito é o dia mais esperado, aonde tudo que é da nossa natureza carnal, tudo que aquilo que é terreno, ele se vai totalmente. E nós recebemos aquele corpo glorificado que Jesus, ele falou na sua palavra. Aleluia. Romanos 8,17. E se nós somos filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, e sejamos também com ele glorificados, assim como ele foi glorificado. Aleluia. O dia perfeito é o dia que nós receberemos um corpo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse corpo glorificado é o mesmo corpo que Jesus recebeu depois da ressurreição. Ele não era mais aquele corpo de carne, era um corpo glorioso. Depois da ressurreição, os discípulos estavam reunidos em uma casa e Jesus apareceu no meio deles de repente. Esse é o corpo glorificado, o corpo glorioso. Aleluia! E nós vemos também que Jesus, no caminho para Emaús, ele foi conversando com os discípulos ali, e aí ele entrou na casa deles, e no partir do pão eles reconheceram que era Jesus. E depois daquele momento que eles reconheceram que era Jesus, eu creio que Jesus ficou ali um pouco com eles, depois ele desapareceu. É esse corpo que nós iremos receber, assim como Cristo recebeu o corpo glorioso, um corpo glorificado. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Jesus, ele vai transformar o nosso corpo abatido em um corpo glorioso. Nós receberemos um corpo glorioso. Esse é o dia perfeito. 1 João 3:2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia! Esse é o dia perfeito. O dia que, assim como ele é, nós o veremos. Glória a Jesus. Aleluia. E você deseja ver ele como ele é? Deseja olhar para ele, ver a face dele, contemplar? Aleluia. Aquela face tão maravilhosa que ilumina todo o céu. Lá não precisa de luz de sol, porque o rosto dele clareia todo o céu. Que rosto maravilhoso. E para nós o vermos dessa forma, nós precisamos andar na vereda justa, no caminho santo, para que nós a cada dia sejamos santificados e um dia seremos glorificados. Receberemos o corpo glorioso e nós o veremos assim como ele é. Esse é o nosso dia perfeito. Aleluia.
porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E se mantenha em esperança. Não se aparte do caminho da justiça, porque esse caminho é o caminho que vai te levar para encontrar com Cristo Jesus. Aleluia! Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui, dia perfeito. Glória a Deus!